Glória a Deus, graça e paz de Jesus, o Senhor, para todo mundo que já está aqui na live com a gente, para todo mundo que já está acompanhando aí esse nosso momento devocional. Que Deus possa abençoar a sua vida nessa viração de dia, nesse final de tarde, início de noite. E eu queria te convidar para enviar essa live para mais alguém, abençoar a vida de mais alguém em nome de Jesus. Renan, nosso irmão, tá por aqui. A paz, Renan, Deus abençoe. Deixa eu ver quem é que tá por aqui. Peraí. Tá a Andresa por aqui, Deus abençoe a sua vida. O nosso querido Maicon. A Gabriela também tá por aqui. Deus abençoe a vida de vocês. Você está convidado a participar com a gente desse devocional e não só participar com a gente, mas convidar outras pessoas para participar. Nós estamos nessa semana falando a respeito da graça educadora de Deus. Então, como é que a graça de Deus nos ensina, nos educa para a vida? Entendendo que a graça não é só um instrumento de salvação, de livramento de culpa, de pecado, mas ela é sobretudo uma pedagogia de Deus ensinando-nos a viver. A Silvana também está por aqui. Silvia, melhor dizendo, Silvia. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Glória a Deus. A Alana também está por aqui. Deus abençoe. A nossa querida Anne também já está por aqui. Deus abençoe a vida de vocês. E é isso aí, nós estamos compartilhando essa semana sobre essa graça educadora de Deus. Deus tem uma pedagogia. E é essa pedagogia de Deus que está revelada na sua graça, não apenas para o livramento da culpa e a salvação do pecado, mas sobretudo para nos ensinar a viver. A graça nos salva não para que a gente tenha só vida após a morte. A graça nos salva para que a gente tenha uma vida tão significativa hoje, nesse tempo presente, nesse momento da nossa história, que essa graça vai nos fazer querer viver essa vida significativa até mesmo depois da morte. Então a vida eterna está nisso, em encontrar tanto sentido na vida pela graça, que vale a pena viver a vida da graça até depois da morte. Então por isso graça também está associada à salvação no sentido de eternidade. Mas não só isso. A graça de Deus, como diz lá em Tito, ela se revelou salvadora, ensinando-nos a viver. Então a graça nos educa, é uma pedagogia de Deus para que a gente aprenda a viver bem, a viver segundo a direção da sua palavra, a não viver perdido, a não viver confuso. Veja, entenda isso em nome de Cristo Jesus, o Senhor. A graça de Deus não é uma metodologia. Então, pessoas terão metodologias diferentes para viver a mesma pedagogia. O mesmo ensinamento da graça se aplicarão em metodologias diferentes para cada um de nós. E aí nós vamos ter uma base comum de discernimento para que, em sendo inspirados pelo Espírito Santo, a gente possa entender qual seja a metodologia própria para a nossa realidade, aplicando a graça educadora de Deus na nossa vida e assim aprendendo a viver conforme a vontade de Deus, no curso do seu propósito, sem temer os processos, encarando as realidades e sabendo que em todas elas nós teremos da parte de Deus um ensinamento, um preparo, um amadurecimento, um crescimento verdadeiramente para que a gente possa assumir então a responsabilidade daqueles que dão conta da herança, né? A palavra de Deus diz que se o herdeiro for menino, de nada ele se difere do escravo, ainda que seja senhor de tudo. Então esse é o propósito é crescer em graça e em conhecimento. Por isso eu quero convidar você que está nesse esforço, nesse empenho aqui conosco de devocional durante esses dias da semana, abrir a sua Bíblia aí na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4 e no versículo 8. Nós estamos aqui na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4 e no versículo 8. Glória a Deus. Se você tiver Bíblia e quiser e puder acompanhar, aproveite para mandar essa live para mais alguém, abençoe a vida de alguém. Essa semana nós estamos meditando, né? Fazendo o nosso devocional debaixo desse tema, esse tema que tem a ver muito com a nossa realidade diária, com o nosso dia a dia, e a gente precisa muito aprender de Deus, aprender a partir da sua palavra, né? A graça que educa para a vida, a graça educadora de Deus. Hoje nós queremos falar a partir de Filipenses, capítulo 4 e os versos 8 em diante. Nosso presbítero Tanise está aqui, Deus abençoe a sua vida, glória a Deus. E nós vamos meditar já já nesse texto. Glória a Deus. Queria que você hoje
abrisse os seus ouvidos e emprestasse a sua atenção para que a gente pudesse meditar assim com um grau de profundidade nisso aqui que nós vamos ler. Amém? Algumas coisas aqui podem destravar a sua mente e virar uma chave na sua cabeça. Você só precisa discernir, você só precisa ouvir, e mais do que ouvir, você precisa absorver, você precisa se apropriar dessa palavra. Amém? E nós temos compartilhado desde segunda-feira sobre ministrar a alma, então a graça nos educa para viver, ministrando a nossa alma. E aí não é sobre falar sozinho, né? Mas é sobre falar conosco mesmos, falar para nós mesmos a respeito da palavra de Deus, as promessas de Deus. Nosso diácono Cleito está por aqui também, Deus abençoe, ontem estava de aniversário, parabéns Cleito, Deus abençoe a sua vida, amamos você, viu? Quero dar esse testemunho público do quanto você tem sido bênção na nossa vida, um servo de Deus fiel que nos inspira, e eu louvo a Deus por poder celebrar mais um aniversário do seu lado aí, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida, viu? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Então nós estamos falando aqui desde segunda-feira que a graça de Deus nos ensina a viver, e ela nos ensina a viver nos educando. E aí a primeira coisa que a gente precisa educar é a nossa alma, né? Porque os nossos sentimentos, eles vão muitas vezes fazer com que a gente se perca, fazer com que a gente se perturbe, fazer com que a gente viva algumas ansiedades, né? E não por acaso a nossa geração é uma das gerações mais ansiosas, talvez porque nós somos a geração mais almática, mais sensível, mais sentimental, não é verdade? E aí o salmista nos ensina lá no Salmo 42 a ministrar a nossa alma. Então, mais do que usar a oração para falar das coisas da alma, vamos lá, de novo, com calma, vamos respirar aí. Mais do que usar a oração para falar a Deus as coisas da nossa alma, nós devemos usar a oração para falar a nossa alma as coisas de Deus. Amém? Lembrando a todo tempo das suas promessas. Foi isso que a gente compartilhou na segunda-feira. Então, ministrar a nossa alma é algo extremamente importante, extremamente relevante. Amém? Isso vai fazer com que a gente entre num lugar de discernimento, de entendimento. E aí, como é que nós vamos ministrar a nossa alma? É o que eu quero compartilhar hoje. Como é que nós vamos fazer para não entrar nesse lugar de desorientação, ficando assim desorientado, perdido, perplexo, atribulado com tudo que está acontecendo, sem saber para onde ir? E aí o texto de Filipenses, a carta de Paulo aos Filipenses, nos ajuda a entender melhor um pouco esse processo de orientação, né, de ministração sobre a nossa alma, e nos ajuda a compreender um pouco essa pedagogia de Deus através da sua metodologia. Então a metodologia que Paulo compartilha aos Filipenses, e eu não sei como é que isso vai se aplicar a cada um de nós, mas cabe a nós, ao fazer essa reflexão, pedir ao Espírito Santo a partir dessa direção para que essa palavra seja aplicada, para que a gente possa viver. E aí o Paulo diz assim no verso 8 do capítulo 4 de Filipenses: finalmente, irmãos, ou em algumas outras versões, ele diz assim, portanto. E eu prefiro bem mais essa versão que diz portanto, e não essa aqui que diz finalmente. Então ele diz assim, portanto, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês, que também aprenderam e receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso ponham em prática, e o Deus de paz estará com vocês. Amém? Glória a Deus. Abra seus ouvidos aí espirituais, ouça o que o Espírito Santo está ministrando nesses dias em nome de Jesus. Então, às vezes, e não raras vezes eu diria, nós estamos assim perdidos na vida, nós estamos perplexos, nós estamos desorientados na vida, porque a gente acaba ocupando os nossos pensamentos com aquilo que são os nossos sentimentos. Então a gente fica pensando o dia inteiro naquilo que a gente está sentindo. E a graça de Deus, ela vem para nos educar para a vida, para nos ensinar a viver direito, a viver melhor, a bem viver. E como é que a graça de Deus vai fazer isso? O Paulo está nos orientando, ele está dizendo, portanto, então por tudo isso, porque você precisa ministrar a sua alma com a promessa de Deus e não falar para Deus aquilo que a sua alma está sentindo como se ele não soubesse. Porque você sabe que as promessas de Deus são fiéis e elas não voltam vazias, a palavra de Deus não volta vazia, porque você sabe que Deus é fiel à sua palavra. Por tudo isso,
você precisa se lembrar de que o que deve ocupar os nossos pensamentos não é o nosso sentimento. Então não é o que a gente sente, e porque a gente está sentindo, nós devemos pensar o dia inteiro. Pensar naquilo que foi dito, naquilo que não foi dito, pensar naquilo que fizeram, naquilo que deixaram de fazer, na ofensa que nos desferiram, ficar pensando nos sentimentos que abruptamente surgem no nosso coração. Então Paulo diz que não é nisso que a gente tem que pensar. A gente tem que pensar naquilo que é puro, naquilo que é respeitável, naquilo que é amável, naquilo que é verdadeiro, naquilo que é de boa fama, naquilo que tem virtude, naquilo que tem louvor. Porque à medida que você pensa a partir das coisas de Deus, e as coisas de Deus são puras, são amáveis, têm louvor, são verdadeiras, a partir do momento que você enche o seu entendimento, o seu pensamento das coisas de Deus, automaticamente aquele sentimento que talvez possa ter surgido de forma abrupta no seu coração, de forma inesperada na sua vida, esses pensamentos não vão, esses sentimentos, melhor dizendo, não vão ter tanto lugar na sua mente quanto aquilo que você está escolhendo pensar. Em outras palavras, o Paulo está dizendo o seguinte: pensamentos são opcionais. Pensamentos são opcionais. Então, você não consegue controlar os seus sentimentos. E ontem nós falamos sobre isso. A graça de Deus nos ensina a assumir a responsabilidade e não o controle. E aí, o convite de Deus não é para que você controle, inclusive, os seus sentimentos. Mas é para que você assuma diante deles a responsabilidade. A responsabilidade do que especificamente? A responsabilidade de trazer à sua memória pensamentos que são puros, amáveis, de louvor, verdadeiros, de boa fama, aquilo que existe de mais virtuoso da parte de Deus para a sua vida, para a sua alma. Porque ao assumir a responsabilidade de trazer à tona nos seus pensamentos as promessas de Deus, a palavra de Deus, que é verdadeira, que é boa, que é pura, que é de boa fama, ao assumir essa responsabilidade, você não precisa exercer o controle daquilo que você está sentindo. E aquilo que você está sentindo vai surgir, vai aparecer, por exemplo, no momento de uma discussão em que você ouviu uma coisa que não gostaria de ter ouvido? Sim, vai surgir, vai continuar surgindo, ou melhor, vão continuar surgindo sentimentos assim no seu coração. Mas quando esses sentimentos surgirem na sua alma, dentro de você, eles não vão encontrar lugar vazio. Eles não vão encontrar vácuos de convicção, para que eles se instalem ali e criem raízes de amargura, e criem raízes de ressentimento, e criem raízes, sabe, de remorso, onde você fica toda hora remoendo, repensando, e passa o dia inteiro pensando no que aquilo significa, o que aquela pessoa quis dizer, por que aquela pessoa fez isso, ou por que isso aconteceu, enchendo os seus pensamentos a partir dos seus sentimentos. Enchendo os seus pensamentos a partir das suas impressões, intuições, instintos mais almáticos, mais humanos, mais carnais, e que em nada podem cooperar para o propósito de Deus. É na carta aos Filipenses, por exemplo, que o Paulo chega a dizer, é lá no capítulo 2, ou melhor, na carta aos Colossenses, não aos Filipenses, na carta aos Colossenses, capítulo 2, Paulo chega a dizer que a nossa sensualidade em nada tem efeito para a vida cristã. E aqui a gente geralmente costuma pensar a sensualidade muito como algo assim, sexual, né? Mas o Paulo coloca a sensualidade também no nível sentimental, porque a sensualidade vem dos sentimentos. Então tudo aquilo que é sensual, que vem dos sentimentos, é sensual. Tudo aquilo que vem dos sentimentos é sensual. E tudo aquilo que vem dos sentimentos nos seduz. E em nada contribui com o propósito de Deus para a nossa vida. Então só tem um jeito de nós conseguirmos vencer os sentimentos que nós não podemos controlar, e não adianta controlar sentimento, porque não tem condições. Isso é intrinsecamente da alma humana que é caída e que tem em si a genética do pecado, a genética do desvio, a genética de viver uma vida aquém da vontade de Deus. Então não adianta controlar sentimento. Não adianta controlar sentimento. O que nós precisamos fazer é ocupar os nossos pensamentos com a palavra de Deus. É ocupar os nossos pensamentos com aquilo que é verdadeiro, justo, respeitável, de boa fama, amável e que tem virtude, que tem louvor. Então você não pode imaginar que se você exercer algum controle sobre as suas emoções,
você vai ficar livre das suas ansiedades. Porque você não sabe exatamente a hora que o sentimento surge, a hora que ele vai brotar no seu coração. Você não controla, por exemplo, aquilo que as pessoas vão dizer, e quando dizem de uma forma grosseira, dizem de uma forma arrogante, dizem de uma forma a menosprezar muitas vezes quem nós somos, e quando a gente se percebe, quando a gente olha os nossos sentimentos, aquela emoção negativa, aquela vibração negativa já está aqui na nossa alma, já está aqui nos nossos sentidos mais primitivos. Então não tem como alguém me ofender e eu não me irritar. Não dá para controlar isso. Então não tem como alguém me ofender e eu não me entristecer. Então não tem como alguém me perseguir e eu não me sentir assim, de alguma forma, revoltado, injustiçado e até mesmo vítima. Então não tem como alguém me excluir e eu não me sentir rejeitado. Não tem como controlar isso. Isso é próprio da alma. E isso desorienta qualquer pessoa que esteja totalmente mergulhado naquilo que sente, não naquilo que sabe. Que esteja vivendo a vida apenas dependendo dos seus sentimentos e não de um processo de discernimento. Então olha o que Paulo diz aqui nos versos anteriores a esse 8 que nós lemos do capítulo 4 de Filipenses. Então eu vou ler agora o verso de número 4 do capítulo 4 de Filipenses. Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez eu vos digo, alegrem-se no Senhor. Que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês pela oração e pela súplica com ação de graças. E a paz que excede todo entendimento guardará a mente e o coração de vocês em Cristo Jesus. Então Paulo está dizendo o seguinte: não tenta controlar o seu sentimento, alegre-se no Senhor, não nas circunstâncias. Alegre-se porque você sabe o que Deus pensa de você. Alegre-se porque você sabe o propósito que Deus traçou para você. E ainda que você esteja vivendo um processo desfavorável, esse processo não significa o todo que é o propósito. O processo é uma parte do propósito. Então alegre-se no Senhor, porque ainda que o tempo seja desfavorável, a sua alegria não é o tempo, não são as circunstâncias, nem as circunstâncias boas, tampouco as circunstâncias ruins. A sua alegria é saber que Deus, que controla todas as coisas, que faz com que tudo coopere para o bem, que não perdeu o controle da história, está construindo na sua vida um testemunho de quem você é no Senhor e de quem o Senhor é para você. O Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa bandeira, o Senhor é quem vai na nossa frente, endireita as veredas que estão tortas. Então alegre-se no Senhor. E porque agora você se alegra no Senhor, a moderação é conhecida de todos. A moderação, eu sou moderado, eu modero as coisas, eu controlo, melhor dizendo, eu assumo a responsabilidade do que eu sinto, e eu assumo a responsabilidade das promessas que Deus me fez, e agora, debaixo dessa consciência moderada, responsável, eu me torno alguém que consegue ser conhecido por todos como uma pessoa plena, equilibrada, não porque não sente, mas é exatamente porque não vive do que sente, vive do que sabe, que eu dou testemunho de quem eu sou. Eu sou alguém moderado. E aí eu não fico preocupado, eu não fico ansioso, é o que ele está dizendo no verso 6. Eu não fico ansioso com coisa alguma, porque em tudo que eu estou vivendo, que eu estou passando, eu faço conhecidas as minhas petições diante do Senhor. Eu faço conhecidos os meus pedidos diante do Senhor. E aqui, por favor, entenda isso, nós compartilhamos isso essa semana. Às vezes a gente tem uma experiência de oração que mais nos deixa ansiosos do que de fato descansados em Deus. E talvez, muitas vezes, nós temos essa experiência de ansiedade, mesmo tendo orado, porque a gente ora as coisas da nossa alma para Deus. A gente fica usando a oração para contar para Deus aquilo que a gente está sentindo. E não usa a oração para nos lembrar, como quem ministra a si mesmo, a sua própria alma, todas as promessas que Deus fez a nosso respeito. Então Paulo está dizendo que os nossos pedidos sejam conhecidos diante de Deus, que a nossa oração seja conhecida diante de Deus. Mas não só aquela oração que fala das dores, das angústias, das inquietações, das ansiedades. Mais do que isso, que toda vez que eu identificar na minha alma uma ansiedade, que toda vez que eu identificar na minha alma uma angústia, que eu automaticamente
Procure na palavra de Deus um correspondente para essa angústia, para essa ansiedade, a fim de que na minha oração, a minha fala com Deus, o meu diálogo com Deus, não seja apenas para fazer Deus ciente, como que se Ele não fosse, das minhas angústias, das minhas tristezas, das minhas dores, mas seja sobretudo a minha oração para que a minha alma se certifique das promessas que Deus já fez, e assim em orando a Deus, entregando tudo aquilo que me angustia, que me deixa ansioso, eu possa verdadeiramente entrar no lugar de descanso, porque eu sei o que diz a sua palavra a respeito daquela situação que eu estou entregando, e eu sei que a sua palavra é fiel, verdadeira, ela não volta vazia, e Ele vai fazer cumprir toda a palavra que liberou a meu respeito. Então, por conta disso, a minha oração não é só uma oração de súplica, como nós lemos aqui no verso 6. Então a minha oração é uma oração com súplica e com ação de graças. Eu começo a dar graça a Deus porque eu vivo essa graça educadora. Não só a graça que me ensina a orar pelo problema que eu estou enfrentando, mas a graça que me ensina qual é a promessa de Deus sobre aquele problema que eu estou enfrentando. A ponto de que a minha oração é, sobretudo, uma oração de ação de graças. É uma oração de quem está mergulhado na graça, nessa graça educadora de Deus, que está me ensinando a bem viver. A bem viver. Então Paulo diz aqui: não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus vossos pedidos, pela oração de súplica, mas também com ação de graças. Porque é nesse momento que eu me lembro das promessas de Deus, que eu vou educando, doutrinando, ensinando a minha alma, que eu não preciso viver pelo que eu sinto, mas eu posso viver pelo que eu sei, pelo que eu discerni, pelas promessas de Deus que estão gravadas no meu interior. Então, nesse momento, a paz de Deus que excede todo entendimento. E aí, não depende mais da lógica cognitiva meramente humana que as coisas fazem no meu contexto, na fase da minha vida que eu estou atravessando. Aí a paz de Deus excede todo o entendimento e eu estou guardado na mente, no coração, ou seja, eu tenho pensamentos que são do alto, eu tenho pensamentos de verdade, puro, amáveis. Isso guarda a minha mente, isso guarda o meu entendimento, isso guarda as minhas ideias, isso guarda até a motivação do meu coração, isso guarda a minha mente, o meu coração, para que eu viva verdadeiramente entendendo que esse processo de Deus finalmente é para que eu aprenda, cresça, amadureça e assuma a responsabilidade de trazer à memória aquilo que me dá esperança, de não ficar vivendo pelo que eu sinto e ao mesmo tempo não tentar controlar o que eu sinto, porque o que eu sinto não é controlável, mas viver de uma outra maneira, da maneira que a graça me educa para viver pelo que eu sei e não pelo que eu sinto, assumindo a responsabilidade de produzir pensamentos, de atrair pensamentos, de manter na minha mente pensamentos que têm a ver com aquilo que Deus diz ao meu respeito. Jeremias diria: pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então, o Paulo está ensinando a igreja de Filipenses a viver a partir desse entendimento. E aí ele vai dizer o seguinte no verso 10 do capítulo 4. Fiquem muito alegres no Senhor. Então ele começa dizendo assim: alegrem-se no Senhor. Alegre-se porque a sua alegria não vem das circunstâncias, vem do Senhor. Mas agora que você já entendeu o processo da graça que nos educa para a vida, verso 10 ele diz: fiquem muito alegres no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm. Que vocês têm, e aqui Paulo está dizendo sobre ele, por mim. Então toda vez que você entende a partir da educação, da graça de Deus para a vida, toda vez que você discerne os seus processos emocionais a partir da graça de Deus, toda vez que você compreende, discerne uma ofensa a partir das lentes da graça que educa a nossa vida, que educa a nossa maneira de pensar, nós passamos a ser pessoas de cuidado. Nós passamos a ser pessoas que cuidam das outras,
que amam as outras, que servem as outras, porque nós entendemos que a graça de Deus nos transforma naquele testemunho do que nós devemos ser, e a partir do nosso testemunho, outras pessoas serão transformadas para também serem, na vida de outras pessoas, e eventualmente na nossa vida também, a bênção que nós nos tornamos no mundo e que elas irão se tornar por meio do nosso testemunho. Então o nosso conceito de bênção na graça muda. Na graça, bênção não é o que eu recebo, bênção é o que eu me torno. Ou vou melhorar isso aqui. Bênção não é só o que eu recebo, bênção, sobretudo, é o que eu me torno. E agora, ao discernir até a ofensa e o ofensor, discernindo isso a partir da graça educadora de Deus, eu me torno até mesmo um abençoador sobre a vida daquele que me ofendeu. E isso não tem a ver com sentimentos, isso não tem a ver com algo emocional. Então, você não precisa sentir que você perdoou, por exemplo, um ofensor. Você precisa discernir, porque perdão na Bíblia não está no campo da alma, das intuições, das sensações, dos sentimentos. Na palavra de Deus, perdão tem a ver com mandamento. Então está no campo daquilo que eu tomo ciência, tomo conhecimento e pratico. Porque isso não depende do que eu sinto, depende do que eu sei. E ao viver essa graça educadora de Deus, e ao viver a partir dessa graça educadora de Deus, eu deixo de ser alguém desorientado na vida, porque quando o sentimento surge, ele não vai encontrar um vácuo de convicção. E esse é o motivo pelo qual as pessoas vivem desorientadas. Os sentimentos surgem dentro delas, e dentro delas há um vácuo de convicção, porque elas não encheram a sua mente, elas não tornaram-se convencidas, convictas de que tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que tem virtude e louvor, é isso que elas devem pensar, é isso que elas devem nutrir. Meu irmão, em nome de Jesus, não tente controlar. Minha irmã, em nome de Cristo Jesus, não tente controlar os seus sentimentos. Não vai dar certo. Eduque a sua mente para responder às suas sensações, aos seus sentimentos, a ponto de que, através do que você discerniu, você consiga ordenar a sua alma. Através daquilo que você discerniu, você consiga determinar os processos, não se tornando um desorientado, perdido, correndo para todo canto, tentando achar um conforto emocional, quando às vezes você não vai ter conforto emocional. Você vai ter direção no meio dos desconfortos, no meio das tempestades. Então os discípulos estavam no barco e Jesus tinha dito para eles, vão vocês na frente, depois eu encontro vocês lá. E no meio do caminho há uma tempestade no mar. E Jesus aparece de forma assim, fantasmagórica mesmo, andando por sobre as águas. E os discípulos ficam mais apavorados do que já estão. Porque a tempestade que eles não podiam controlar movimentou as coisas de uma tal forma que eles se viram agora sem o controle, sem o controle dos remos, sem o controle do barco. E aí eles estão perturbadíssimos. E agora, para ajudar, aparece um trem aí no mar que ninguém sabe se é gente, se é fantasma. Ninguém sabe o que aquilo significa. E aí eles estão mais com medo do que já estavam, mais perdidos do que já estavam, mais desorientados do que já estavam. E quando eles percebem que é Jesus, a primeira coisa que Jesus faz não é acalmar a tempestade, é acalmar eles. Como que Jesus faz isso? Através da paz. Jesus se apresenta para os discípulos no barco e diz assim, paz seja convosco. No meio de uma tempestade como aquela, talvez a única coisa, ou a última coisa que os discípulos esperariam ouvir, seria paz. Paz seja convosco. Talvez eles esperavam ouvir, eu vou mandar esse mar ficar em paz. Eu vou mandar esses ventos se acalmarem, ficarem em paz. Mas tudo que Jesus faz é se apresentar a eles, revelando-se para que nada ficasse confuso na mentalidade deles. E agora que eles discerniram que era Jesus, Jesus não precisa acalmar as coisas, Jesus precisa acalmar eles. E como é que Jesus acalma eles? Com a paz de Deus, que excede todo entendimento. Isso que nós lemos aqui. Porque a paz de Deus, quando ela entra no nosso coração, ela começa a orientar os nossos pensamentos para que aquilo que a gente sente não fique refém do cenário ao nosso redor.
E aquilo que a gente sente possa se sujeitar ao que a gente sabe. E sabe agora, por exemplo, no caso dos discípulos, que quem está no barco é Jesus. Então, mais do que saber como é que está o cenário, eu preciso ter a convicção de quem eu sou e com quem eu ando. E quem está em mim, e eu estou em quem. Porque quando não há esse vácuo de convicção, automaticamente eu não me torno um desorientado. Quando há esse vácuo de convicção, melhor dizendo, então eu me torno alguém sem percepção. Gente perdida é gente que não é convicta. Gente que está em vácuo de convicção, automaticamente vai estar em vácuo de percepção. Não vai conseguir enxergar a saída. Vai ficar pedindo para Jesus acalmar a tempestade, quando que tudo que Deus quer fazer, tudo que Jesus quer fazer é acalmar você, para que você em paz possa ordenar as coisas debaixo do conhecimento, da autoridade que há em você. Que a autoridade que há em nós é essa, de finalmente trazer à nossa mente aquilo que é justo. Então veja, alguém foi injusto contra você. Alguém foi injusto com você. O que o texto da palavra de Deus está nos ensinando? Traga à sua mente aquilo que é justo. O que Deus fez por você como justiça? Abra o seu coração, em nome de Jesus, entenda isso. O que Deus fez por você como justiça? Na cruz de Cristo você recebeu a justiça de Deus. Porque no seu lugar, Cristo foi por você na cruz. Pagou os nossos pecados e agora não há imputação de condenação sobre nós. Então, ao invés de pensar na injustiça que alguém me fez, eu me lembro da justiça que Cristo promoveu. Então pode ser que você perdeu o cargo na empresa onde você trabalha, ou perdeu o trabalho na empresa em que você estava, porque alguém agiu de forma injusta contra você. E você pode escolher pensar o tempo todo nessa injustiça e ficar remoendo o que você deveria ter dito, o que você deveria ter feito, o que você deveria, da forma como você deveria ter agido. Enfim, você pode pensar a partir dessa injustiça o tempo todo. Se angustiar, se perturbar, ficar assim desorientado. Mas o Senhor está nos educando, nos ensinando a uma pedagogia de Deus, nos educando a pensar naquilo que é justo. O que é que tem de justiça de Deus na sua vida? Que os seus pensamentos sejam povoados, ocupados pelas justiças que existem na sua vida e das quais você pode dar testemunho. Que você se responsabilize em trazer a justiça que você vive, ou que você já viveu, ou que você pode testemunhar, mais do que as injustiças que lhe fizeram. Então, se alguém disse alguma coisa mentirosa a seu respeito, se alegre. Porque se para falar mal de você tem que mentir, isso é sinal de que você não está fazendo nada errado. De que se não fosse por meio de uma mentira, ninguém poderia falar mal de você. Então, ao invés de pensar na mentira que disseram a seu respeito, o texto no verso 8 do capítulo 4 de Filipenses está dizendo tudo o que é verdadeiro. Ao invés de pensar na mentira que disseram sobre mim, eu vou pensar na verdade de quem eu sou e na verdade que de fato existe a respeito daquilo que estão dizendo sobre mim. E me alegrar, mais do que pensar sobre isso, eu vou me alegrar. Eu vou determinar os meus sentimentos. Eu vou orientar os meus sentimentos para que eu não fique perdido. Porque se para falar mal de mim alguém tem que mentir, glória a Deus. Isso é sinal de que eu estou no caminho certo. Então o que eu trago à memória? Eu trago à memória a verdade. Mas alguém me desrespeitou, você não está entendendo isso. Clisman, alguém me desrespeitou. Então Paulo está dizendo, tudo que é respeitável. Eu trago à memória o que é respeitável. Eu não fico pensando no desrespeito. Eu trago à memória o que é respeitável. O que é nobre, o que é amável, o que é de boa fama, o que é virtuoso. Não tente controlar os seus sentimentos, mas oriente os seus pensamentos em uma convicção.
Deus. Vocês estão conseguindo me ouvir? Glória a Deus. Espero que a live não tenha cortado. Vocês estão conseguindo me ouvir? Tá dando para ouvir aí? Glória a Deus. Vamos continuar aqui. Em nome de Cristo Jesus, Senhor. Acontece, essas coisas acontecem. Voltou, meu amor me ligou aqui. Já entra em contato com ele. Glória a Deus. Mas é isso, nós estamos caminhando para a finalização aqui do nosso devocional. Paulo está ensinando que nós podemos trazer a pedagogia de Deus, aplicando a metodologia correta, para que a gente não controle os nossos sentimentos, mas se torne responsáveis pelos nossos pensamentos. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Quer fugir da ansiedade? Pare de querer controlar sentimento. Quer fugir da ansiedade? Quer sair desse lugar de alguém que está inflamado pelas ansiedades, somatizando pelas ansiedades? Então tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, tudo que é de boa fama, que você pense nisso. Que você não pense naquilo que te fizeram, mas que você pense naquilo que Cristo fez por você. Que quando os sentimentos que você não pode controlar, que você não pode em momento algum controlar, brotarem, surgirem no seu